Boa noite, irmãos. Graça e paz. Quero compartilhar com vocês a palavra de Deus que está no Evangelho de São Lucas, no capítulo de número 18, no versículo de 9 até o versículo de número 14. Diz assim o Evangelho: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu. Mas ele batia no peito dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Vamos fazer uma oração nessa hora? Senhor, nesse momento nós queremos agradecer a Ti pela Tua palavra, bendizer o Teu nome, exaltar o Teu senhorio, declarar a Tua santidade. Abra a minha boca para anunciar o Evangelho. Não permita que nenhum ruído venha atrapalhar a comunicação da Sua palavra. Que eu possa transmitir somente a Sua palavra. Que ela esteja fiel no nosso coração. Abra o nosso entendimento. Abençoe essas pessoas que estão me ouvindo nesse momento. E o Senhor dê para cada um deles e delas, meu Pai, o refrigério na alma, o conforto do Espírito Santo. Derrama sobre nós a Tua presença. É o que eu te peço nesse momento, em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Essa parábola que Jesus está contando é sobre a forma como nós tratamos as pessoas e a forma como nós tratamos o nosso relacionamento com Deus. No verso 9, Jesus já começa, na verdade Lucas começa, e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Observa que nesse momento, quando Lucas está escrevendo seu evangelho, trabalhando seu evangelho, ele faz questão de dizer que Jesus vai contar essa parábola a fim de exortar aqueles que se exaltam e que humilham os outros, que se acham grandes e maltratam os outros. O último verso, é o verso 14, diz assim, porque qualquer que a si mesmo se exalta, depois que ele termina a parábola, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Essa parábola é muito, muito interessante, muito bonita, maravilhosa. Eu gosto muito dessa parábola. Subiu ao templo, foi ao templo de Jerusalém, um fariseu e um publicano. O fariseu, ele era o representante da religião. O publicano, ele era o representante da política. Ele lidava com questões econômicas e políticas. Então a gente pode dizer que subiu um representante político, um representante da religião. E este fariseu, ele orava para si. Olha que interessante, ele não orava para Deus. Aqui é a primeira lição que eu tenho para fazer nessa noite é essa. Olhar e orar para Deus. Não olhar e orar somente para si.
O fariseu está orando para si mesmo, dizendo: ó Deus, muito obrigado porque eu sou um cara legal, muito obrigado porque eu sou um cara bom. Olha aqui, olha. Eu te dou graças porque eu não sou como os outros homens. Eu sou diferente. Eu não estou roubando as pessoas, eu não sou injusto, eu não sou adúltero, eu nem ainda sou como este publicano. Ele faz questão de apontar para o publicano e dizer: obrigado, ó Deus, porque eu não sou como esse cara. Eu não sou como essa pessoa. E Jesus vai reprovar a conduta do fariseu porque ele está orando para si, para dentro de si. E está humilhando essa pessoa, está maltratando essa pessoa. A gente precisa entender o que é discipulado. O que é discipulado? Nesse texto a gente tem um pouco do que é o discipulado. A gente compreende o discipulado quando a gente compreende a relação que nós temos com o outro, a relação que temos com os nossos pares. Discipulado não é eu estar aqui lendo a Bíblia e extrair da Bíblia uma mensagem, extrair da Bíblia um ensinamento. Saudade de você também, Luiz. Saudade, meu querido. Um abraço para você, para sua família, para toda a sua descendência aí, para tudo que você fizer. Que Deus abençoe a sua vida muito poderosamente. Discipulado não é a nossa relação com a religião. Discipulado é a nossa relação com o outro, a nossa relação com o próximo, a nossa relação com aqueles que estão ao nosso redor, com os nossos colegas de trabalho, com as nossas esposas, os nossos filhos, com as pessoas que estão ao nosso lado. É importante a gente entender isso. O fariseu está aqui no templo e o discipulado dele com Deus estava sendo testado nessa relação com Deus e na relação com esse publicano que está ao lado dele. E ele faz questão de desprezar o publicano. Suponhamos que tudo que ele falou seja verdade, suponhamos que ele não tenha andado em adultérios, não tenha andado em mentiras, que de fato ele não tenha roubado, e suponhamos que o publicano tenha sido tudo isso: adúltero, mentiroso, roubador, que a fama dos publicanos era esta. O discipulado de Jesus para nós não é apontar no dedo, na cara do outro, o pecado do outro, as práticas do outro, que o outro faz. O discipulado de Jesus na nossa vida é amar o outro do jeito que o outro é respeitar o outro do jeito que o outro está procedendo e, por intermédio do carinho, da graça, da ternura e do amor de Deus derramado em nossos corações, a gente vai conduzindo as pessoas até o Deus cujo qual amou o mundo de uma tal maneira. Observa que o coração deste homem não possui o amor de Cristo. Ele está possesso da religião, ele está cheio, né, dos relacionamentos religiosos, ao ponto de deixar o Deus de amor de lado e desprezar e maltratar um pecador que está ali ao lado dele, né? Então, o discipulado é isso. O discipulado é olhar para o outro com os olhos de amor, olhar para o outro com os olhos da graça de Deus e estar constantemente derramando sobre o próximo o amor de Deus. Vou ler uma frase aqui muito interessante. Você não compreende que discipulado não significa estar certo, ser perfeito ou eficiente. Discipulado não é ser perfeito, estar certo e ser eficiente. Discipulado é derramar o amor de Jesus Cristo naqueles que estão ao nosso lado. Discipulado não é dizer: se converta dos seus pecados, publicano, porque você é um pecador. Discipulado não é olhar para as pessoas que estão ao nosso redor e dizer: você tem se prostituído, você tem ido para a balada, você tem cometido estes pecados. Você precisa aceitar a Cristo, você precisa crer em Jesus. Não. Discipulado é você olhar para as pessoas
e falasse: olha, nós somos pecadores. Eu e você somos pecadores. Eu entendo, moça, rapaz, que eu não sou nada sem a graça de Deus. Eu sou pecador. Você também é pecador e pecadora. Vamos juntos buscar a graça de Jesus, o amor de Jesus e a redenção de Jesus. Vamos juntos orar, porque eu preciso da oração, eu preciso do amor, eu preciso da presença de Deus, assim como você também precisa. Por mais que estejamos vivendo um momento espiritual na nossa vida extremamente elevado, nós caminhamos com Deus e tem momentos que a gente sente tocar os céus. Tem momentos que a gente se sente como o apóstolo Paulo. Tem momentos que são maravilhosos na nossa vida. Há momentos de jejum, de comunhão, de oração. Às vezes nós vamos para nossas igrejas e recebemos a graça, o evangelho, o poder de Deus e saímos ali em cima, bem. Por mais que esses momentos sejam reais e constantes na nossa vida, nós nunca podemos olhar para o outro e pensar o que este fariseu pensou. Ele é pecador, eu não. Nesse final de semana eu estava conversando com alguns amigos e falando sobre o Evangelho. E eu dizia para esses amigos o seguinte, que quando o assunto é o cristianismo, não existe méritos. O cristão não acredita em méritos. E eu dizia para esses amigos assim, tudo que vem de Deus é pela graça. E tudo que acontece na nossa vida é pela graça. Tudo que temos é graça, tudo que somos é graça, e tudo que iremos nos tornar é graça. Não há mérito nenhum em nossas ações, não há mérito nenhum em nossa vida. Tudo que acontece é pela graça. E aí um dos meus amigos, né, falou assim sobre uma pessoa que alcançou o bem e uma pessoa que não alcançou o bem. E eu dizia para ele assim, olha, eu tenho mais esperança nessa pessoa que não alcançou do que essa pessoa que alcançou. Porque essa pessoa que ainda não alcançou o bem, ela pode se arrepender pelas práticas que ela está fazendo, chegar a alcançar e olhar para toda a frustração do passado e dizer assim, obrigado a Deus porque o Senhor mudou a minha vida e transformou a minha história. Mas o homem que conquistou algo, a tendência é ele virar e falar assim, eu sou muito bom. Obrigado, Deus. Obrigado. Muito obrigado, Senhor. Mas eu sou bom. Obrigado por isso que o Senhor me concedeu, por essa bênção que o Senhor me derramou. Mas eu também tive os meus méritos. Eu acordei cedo, eu obedeci, eu fiz isso. E a existência que tem como arbítrio o mérito, ela não consegue glorificar a Deus. O único modelo existencial que glorifica a Deus é o modelo da renúncia, é o modelo da confissão, é o modelo de que eu assumo a minha pecaminosidade, me coloco diante de Cristo e recebo de Cristo a justificação e a graça. É exatamente o modelo do publicano. Verso 13. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu gosto dessa oração desse publicano. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ele está no templo, ele não ousa levantar os olhos para Deus, ele está com medo de tudo que Deus é, de tudo que Deus representa, né? Esse temor de Deus. E ele faz questão de assumir a sua pecaminosidade, assumir a sua miséria, clamar a Deus, buscar a Deus e assumir, eu sou um pecador. E aí Jesus fala, digo-vos que este desceu do templo justificado, verso 14, para a sua casa, e não aquele outro era o fariseu. Aquele outro que tinha a existência em torno do mérito. Eu sou assim, eu jejuo todas as semanas, eu dou o dízimo de tudo, eu oro, eu busco.
essa existência meritocrática, ela não tem espaço nenhum no Evangelho de Jesus Cristo. Essa existência do mérito, ela não encontra guarida nenhuma, amparo nenhum nas Escrituras e nem na revelação de Jesus Cristo. Não posso demorar muito, né? Porque senão o vídeo fica muito grande e aí as pessoas não assistem, né? Mas essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para todos vocês. Para e pensa, leia essa parábola. Lucas capítulo 18, verso 9 ao 14. E faz uma reflexão, será que você tem sido como o fariseu ou você tem sido como o publicano? A sua vida orbita sobre os méritos alcançados diariamente? Ou você faz questão de se apropriar dos seus fracassos, das suas fraquezas, derramar tudo isso na cruz de Cristo e receber de Cristo a graça, o amor incondicional, a presença maravilhosa, o reino bendito de Deus? E quando você receber esse reino bendito de Deus, quando você receber essa graça maravilhosa de Deus e entrar nesse discipulado, volto a repetir o que eu disse lá no começo. Não despreze os outros. Verso 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Cuidado. Cuidado para você não desprezar as pessoas. Em todos os lugares que você estiver. Na empresa, né? Talvez você está trabalhando e você quer desprezar as pessoas que estão ao seu redor. Às vezes você é um profissional, eu sou um profissional. Estudei, fiz um curso, sei lá, fiz uma faculdade. E aí ali na sua empresa tem pessoas que não fizeram o curso que você fez, tem pessoas que não fizeram a faculdade que você fez e você fica desprezando as pessoas. Você fica sendo um babaca. Me perdoa a palavra que eu vou usar, mas eu acho que é uma palavra que todo mundo conhece. Você fica sendo um cuzão, um vacilão. E o que nós precisamos é ser pessoas amorosas, carinhosas, misericordiosas e ensinadoras do bem, sem elevar o nosso ego, sem expor as nossas conquistas, elevar sempre o reino de Cristo e o Cristo e expor as conquistas do Cristo sobre a face da terra. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro aqui. Que Jesus te abençoe.